E entrou no pé do pinto e saiu no pé do pato. O rei mandou dizer que você contasse mais 4. E entrou no pé do pato e saiu no pé do pinto. O rei mandou dizer que você contasse mais 5. São com esses versos populares que sempre arrematavam os contos infantis da minha infância que trago para vocês essa figura que com certeza é um convidado muito especial, um ilustre escritor, cordelista e que com certeza compartilha desse meu legado infantil. Então hoje a gente traz aqui pelo Xodó Conversos o escritor cordelista Marco Aurélio, que para mim é uma espécie de alma gêmea. Me encanto nos seus causos, neles me delicio num dos principais prazeres da minha vida, a nossa literatura popular. Então é com muita honra que apresento hoje pelo Xodó Conversos Marco Aurélio num xodó cordelizado. Olá, meus xodós! Estamos de volta com a 3ª temporada do nosso Xodó Conversos. E eu já não aguentava mais de saudade de um xodó de vocês. E é com muita honra, com muita satisfação e para deleite meu e de vocês também, com certeza, que trazemos aqui, por esse programa hoje, essa ilustre figura da literatura popular, Marco Aurélio. Eu preciso me repetir e dizer mais uma vez que eu me encontro em seus causos. Suas palavras despertam algo genuíno em mim. Conseguem me levar de volta ao mundo todo meu, todo eu. Me possibilitam um encanto, um reencontro com esse eu das minhas memórias infantis. E ouvindo os relatos de Marco Aurélio, entendi como esse encantamento acontece. Acredito que compartilhamos memórias semelhantes, numa relação espaço-temporal também muito semelhantes, com relações histórico-afetivas semelhantes. Nele povoam as figuras, dos avós, tios, enfim, de seus familiares e conhecidos num espaço de vivência muito intensos, eu tenho certeza. E em mim esse mesmo enredo se repete, em cenário e protagonistas assim muito parecidos. Sabe, Marco Aurélio, você é uma daquelas pessoas que eu tenho a sensação de conhecer, mais do que isso, de reconhecer por toda uma vida. Então, vamos mostrar um pouco dessa história por aqui. Marco Aurélio, num xodó cordelizado. Salve, Tatiana, ouvintes e videntes, é uma satisfação estar aqui com vocês, contando um pouquinho da nossa caminhada, da nossa jornada, de nossa vida e de alguma forma também da vida das pessoas que caminham junto comigo desde muito tempo. Eu nasci bem pertinho, Tatiana, de onde você nasceu, Ponta da Serra, hoje município de Icapué, mas na época pertencente a Riacho de Santana. E aí tem um fato inusitado. Quando o meu bisavô
Major Ramiro Fernandes, Ramiro José, né, na verdade, vivia na comunidade do Barreiro, que pertencia ao município de Caetité. Ele foi muito perseguido pelo Dr. Franco Fernandes, que colocou a justiça no encalço dele. E o porquê disso? O meu bisavô, ele foi um famoso, como é do conhecimento do povo da região, ele foi um famoso benzedor, um famoso rezador. E por causa disso, o Dr. Franco, que foi um pioneiro, né, um médico que começou a clinicar no Bonito, que é o antigo nome de Igapoé, na época pertencente a Caetité, ele ficou muito incomodado, porque a clientela muito reduzida, enquanto as pessoas, na visão dele, supersticiosas, iam em busca do rezador, do benzedor. E o que ele fez? Ele acionou a justiça. Então, por conta dessa perseguição que se deu na década de 20, o meu bisavô acabou se mudando para as terras do que hoje é a Ponta da Serra e constituindo lá uma espécie de patrimônio, um arruado de casas, das quais hoje a única que resta de pé é a casa em que eu nasci, e uma igrejinha devotada, né, à Virgem da Conceição e ao Bom Jesus Senhor dos Passos. A casa em que eu nasci ficava ao lado da casa da minha avó, Luzia Josefina, e do meu avô Joaquim, que é filho do Major. E nessa caminhada toda, assim, das coisas que eu me recordo, é que minha avó é uma pessoa que tinha muito conhecimento das coisas do campo, né? E também é uma pessoa que, por mais que fosse uma mestra, digamos assim, sabendo de cor muitos benditos, muitas rezas, Estrela do Céu, Sonho de Nossa Senhora, Santo Antônio Pequenino, e o ofício, né, também, o ofício da Virgem da Conceição, e muitas mais. E também os romances velhos, aqueles romances que nós herdamos de Portugal e da Espanha, sem contar os ABCs, o ABC da Onça da Mão Torta, o ABC da Fazenda Formosa, o ABC dos Revoltosos, que apesar de não citar, tratava-se da Coluna Prestes. Ela sempre foi uma pessoa que incentivava a gente a ler. Então nós tínhamos na casa dela muitas opções de leitura. Olha esse aqui mesmo, esse aqui é um exemplar do cordel A Moça que Foi Enterrada Viva, de João Martins e Ataíde, do qual não se tem mais a capa, mas que foi preservado o miolo. Olha esse aqui, Na Roça, do Renato Sêneca. Isso aqui nós nos recordávamos bem, porque tem desde como você tratar bicho nos animais da roça, né, nas criações, até contos tradicionais como o do bicho pondé e outros mais. Olha aqui, eu acho tão bonitinho como consegue reunir, né, tantas informações. Aqui uma espécie de tirinha, e aqui um bebedouro para as galinhas, um pouco, porque foi feito aqui em São Paulo, um pouco diferente daquilo que nós conhecemos, né, que as galinhas bebiam numa espécie de cocho. Esse aqui é um manuscrito do cordel de Zezinho e Mariquinha, que é um cordel muito famoso, dos mais antigos, né? Esse aqui é datado de 1929. Está na caligrafia do meu avô, Joaquim José, filho do Major, como eu disse, pai do meu pai Valdir. Aqui a gente tem um folheto, olha só, do poeta Minelvino Francisco Silva, o famoso Minelvino, né, o travador apóstolo de Bom Jesus da Lapa. E aqui ele reconta a história da Maria Milza, uma beata da Chapada Diamantina.
E quem conhece a iconografia católica, né, vai reconhecer aqui Nossa Senhora das Graças e a Beata sob a proteção de Nossa Senhora. Só um textinho aqui para vocês tentarem entender. Tanta doença que existe nosso povo a devastar, espíritos maus e moléstias que ninguém sabe curar. Nossa Senhora das Graças agora vem nos salvar. No arraial de Alagoas, Itaberaba, Bahia, tem uma pobre donzela que luta por noite e dia, por ordem de Jesus Cristo e a Santa Virgem Maria. E foi por meio, né, desse acervo palpável e desse acervo intangível que eu tomei contato com muitas tradições, contos de encantamento, histórias do tempo que Jesus andava no mundo em companhia de São Pedro, contos de animais, contos que explicavam por que determinadas coisas são assim, ditos e provérbios e muito mais. E uma coisa de que eu me recordo muito bem é que minha avó tinha um cachorro chamado Provedor. Eu me recordo dos 3 cachorros que ela teve no período em que eu convivi com ela. Um chamado Marujo, que meu tio Nezinho, o irmão mais velho do meu pai, levou ao Curral Novo, que é uma povoação do município de Riacho. Esse Provedor, e um chamado Azevique, que estava vivo, né, no dia em que ela morreu, né, em 1983. E Provedor é um cachorro que vem do famoso cordel de Leandro Gomes e Barros, Juvenal e o Dragão. Tem um versinho que fala assim, quando o Juvenal sai pelo mundo, deixando a irmã Sofia, em busca, né, de recurso com 3 carneiros, que ele acaba permutando com um sujeito desconhecido em 3 cachorros. E o sujeito diz a ele assim: cada um destes cachorros é um grande defensor, se acabam morrem lutando em defesa do Senhor, são chamados Rompe-Ferro, Ventania e Provedor. Então a gente sabe de onde é que vem, né, o nome do cachorro. Cachorro este que morreu e foi sepultado no fundo da igrejinha de que eu falei. E das recordações que eu tenho muito boas também naquela região, as festas, né, as festas em que meu tio Lauzinho, filho do Major, que também é benzedor, hoje vive na cidade de Igaporã, das festas em que ele tocava sanfona e reunia aquela multidão. Também me recordo de uma queima de Judas, um Judas confeccionado por ele, né, a partir da barriguda, de um tronco de barriguda, e eu fiz o ABC, o testamento do Judas, né, um testamento em ABC. Eu tinha 9 anos na época, e eu acabei compondo. O Judas foi vestido com as roupas do meu finado avô, irmão do artista, e a armação, né, a armação de pau, e o corpo foi recheado com palhas. E o Lauzinho fez o Judas com chifres, só que os meninos, quando viam, na época Lauzinho vivia na casa de minha tia Lili, os meninos, quando viam, saíam correndo com medo. Então ele cerrou os chifres do Judas e colocou um boné. Aí ficou muito mais simpático, né? Deu até pena ver o Judas arder nas chamas no sábado de Aleluia de 1984. Enfim, aqui é só um pequeno resumo, né? Do início da nossa caminhada. Meu pai vendia requeijão, cachaça, tijolo em Bom Jesus da Lapa, no mercado nos fins de semana. Ele saía no carro de Jaime, primo dele, filho de tio Massu, que também é benzedor. Tio Massu foi quem herdou a casa do Major e também as artes, né, junto com os outros filhos, mas tio Massu foi o mais afamado de todos, assim, aquele que chegou mais perto do Major. Muito conhecido mesmo, e tinha uma voz muito bonita, tinha uma voz assim que chamava muita atenção quando ele rezava na Semana Santa, puxando o pessoal
nas procissões da Via Sacra. Ele e Tidão, Tidão, que é João, né? João Farias, irmão da minha avó, que é primo também, primo deles. Pessoas assim, das quais eu tenho recordações muito boas. E meu pai saía nos finais de semana no caminhão de Jaime, filho de tio Massu, e com ele ia o Chico Quentura, que é vizinho nosso, mais ou menos, né? Estava um pouquinho mais afastado, mas que também não ficava muito longe. O Chico fazia doce, requeijão, que também vendia nas feiras da região. Eu ia cantando os cocos, iam cantando os ABCs, e algumas vezes eu fui a Bom Jesus da Lapa, juntamente com eles. Eu me recordo de uma vez em que a gente foi na Gruta do Bom Jesus, e o rio chegava muito perto, aquela enormidade de água. Até então, o máximo que eu tinha visto de água foi o tanque da Ponta da Serra, que só enchia mesmo de verdade na época das chuvas. Aí ele sangrava e um filete cortava o caminho que levava à casa de minha tia. E meu pai, quando retornava, ele vinha toda vez com 2 folhetos de cordel. Ele saía na sexta e voltava no domingo. Às vezes no sábado, mas a maior parte das vezes no domingo. Vinha toda vez com 2 folhetos de cordel que pegava no mercado mesmo, possivelmente com Minelvino ou com o nosso Tonho de Minelvino, que já vendia, já comercializava nessa época. E eu me recordo de alguns títulos que ele trouxe, como Os 6 Conselhos da Sorte, do Manuel da Almeida, Cega Deal de Zé Petinho, Helena Virgem dos Sonhos, que eu achei a coisa mais linda, Rosinha e Sebastião, Deus Senhor Onipotente, dá-me santa expiação, vai contar uma história passada no meu sertão, a qual eu intitulei Rosinha e Sebastião. É um romance, né? Um romance muito bonito. E nessa época eu também já fazia, né? Já inventava moda e fazia os meus versinhos. Aqui, olha, aqui é a Copa de 82, só localizando no tempo, né? Um caderninho da época da Copa de 82. Aqui eu economizava, dividia em 2 colunas, são 7 ilhas, né? E eu tentei fazer, na maior parte das vezes, com uma fonte que remetesse à fonte dos folhetos. Não é a fonte normal que a gente utiliza, né? Uma fonte que remete à fonte dos folhetos, um pouquinho mais bem desenhada. Olha, neste aqui tem até um acróstico. Na época eu imaginava que meu nome se escrevia desta forma, eu acabei grafando desse jeito. Mas eu já sabia também de cor alguns clássicos do cordel, como Juvenal e o Dragão, que eu citei um textinho há pouco. Sabia muitas partes do João Acabamundo e a Serpente Negra, do Minelvino, né? Joãozinho com 12 anos, forte rapagão, na coragem um Vilela, e na força um Sansão, um murro do braço dele descangotava um leão. Eu me recordo quando o Joãozinho, né, o personagem, chega numa cidade em que as pessoas não podiam falar alto porque o gigante do terror proibia as pessoas, e caso desobedecessem, elas acabavam sendo mortas. E ele diz algo mais ou menos assim: eu não sei falar mais baixo, o Joãozinho assim respondeu, no mundo não nasceu homem que grite mais do que eu, se nasceu não se criou, se criou já morreu. E aí me recordo da mãe dele, que a Rosália, né, que é fingida, que acaba se amaziando com gigantes às escondidas, o gigante que ele matou mal matado, e aí manda que ele vá buscar as lágrimas do pássaro do acidente, depois a banha da serpente negra, depois a banha do porco de espinho no reinado de Nicar. É um cordel muito conhecido. E o João Soldado que meteu o diabo no saco, que é uma história também muito, muito famosa desse universo do cordel. Opa, ele tá aqui. Ah, sabia que os dois estavam aqui, olha só.
João Acabamundo, né, que é este aqui, e a Serpente Negra, do Minelvino, e o João Soldado, que é do poeta baiano, também baiano, né, Antônio Teodoro dos Santos, e que eu gostava muito das imagens internas de um moço chamado Esmaga, que é o Salvador Magalhães, que uma mulher já falecida, né, a Lourdes, que trabalhou na editora, na Luzia, dizia ser argentino. Então as imagens do Esmaga, que não fez a capa, né, ele fez a capa, mas foi substituída por esta, eu achava muito bonitas, especialmente esta aqui, que a gente chamava de a Velha da Morte. Não tem esse termo aqui, mas a gente chamava de a Velha da Morte porque surge assim, né, na voz do poeta: viu uma velha sisuda com grande foice no ombro, o nariz é um serrote, cada olho é um rombo, muito magra e esfarrapada, e a boca é uma sombra. Então tinha essa passagem. No final ele vai à morte, né? Ele consegue vencer o diabo, mas não vence a morte. Ele vai até o céu. Aí São Pedro não quer deixar que ele passe. Aí ele abre o bornal e manda São Pedro entrar. Ele abriu o seu bornal e mandou São Pedro entrar. Por que ele tinha esse dom? Porque ele dividiu com Jesus e São Pedro, quando jovem, né, muito tempo antes, um pão que ele havia ganhado depois de muitos anos servindo como soldado. Então Jesus deu a ele o dom, né, tudo que ele mandasse caísse no bornal. Então quando ele chega no céu, acho que São Pedro não se recorda dele, então diz assim: ele abriu sua capanga e mandou São Pedro entrar. Ele dentro da capanga, o recurso foi gritar, dizendo: me solta, João, pois é certo o seu lugar. E é uma história longa, lindíssima, que tem no mundo todo. Eu fui localizar, inclusive, nesse livro aqui, olha, um livro de um autor belga, né, Eugène Paulin, Il était une fois, conte populaire, entendu en français à Liège et publié avec notes e index. Eugène Paulin. E aqui tem o conto do João Soldado, muito semelhante ao que está lá. Ó, eu vou abrir na página, né? Le Bissac de Soldado. Bissac é a mesma palavra que nós chamamos de bisaco. Soldado, né? Ou seja, o bisaco do soldado. E aí tem, com algumas modificações, basicamente o mesmo conto, né, que corre o mundo. E cada vez que a gente faz essas descobertas, apesar de a gente saber que é um conto universal, que tem versão nos Irmãos Grimm, tem versão em Portugal, tem versão na Rússia, tem versão em basicamente toda parte do mundo onde houve a influência, né, desse tipo de narrativa. Um poeta sertanejo também deu a sua versão e a imortalizou em cordel. E a gente também, de alguma forma, vai imortalizando por meio da audição, né, por meio da escuta amorosa. A gente também vai imortalizando alguns desses contos, ou pelo menos deixando-os à disposição de outras pessoas, né, não deixando, como você faz também, Tatiana, com seu trabalho, que esses contos morram, né, juntamente com o narrador, já que todos nós um dia vamos embarcar com a Velha da Morte, mas que as histórias, né, elas fiquem, ou pelo menos as versões que a gente conhece, permaneçam. Então nós temos estes livros publicados. Eu conto quase sempre, né, na maior parte das vezes, com a Lucélia Borges, que é minha companheira, e que recolheu muitas delas, também me ajuda na transcrição de muitas, e também tem um contato com um auxílio, né, que vem da Leimar, do Paulo Correia, da Universidade do Algarve, que me ajudou a entender melhor e a classificar muitos destes contos também, contos estes que muitas vezes também fazem parte do universo do cordel, que é um tema de estudo meu, né, a relação dos contos com o cordel, e que eu estou ampliando
no contexto da pesquisa na Universidade Estadual de Campinas, onde eu estou neste momento, a caminho de finalizar uma dissertação. É isso, Tatiana. Acho que não falei tudo, né, mas devo ter falado o suficiente. Agradeço o convite e fico muito feliz de finalmente poder ter feito parte, né, do seleto grupo que conversa contigo e que conversa com a audiência e com a evidência que tem te acompanhado nessas jornadas todas. Muitas reminiscências. Uma viagem de fato, ouvir você, meu querido, sempre. Marco Aurélio, que é da região da Ponta da Serra, hoje município de Igaporã, antes pertencente a Riacho de Santana, no oeste da Bahia, de sorte que fomos nascidos e criados no mesmo pedaço sagrado de chão. E ele começa sua fala trazendo à tona essa figura lendária em toda a nossa região, que é o seu bisavô, o Major Ramiro. Quem em nossas terras não tem ao menos uma história que se remete ao Major Ramiro? Ele ganhou fama em toda a redondeza pelos seus feitos de curandeiro. Como você muito bem colocou, Marco Aurélio, esse fato, né, lhe rendeu muitos amigos, lhe trouxe muitos amigos, mas também grandes inimigos, conduzidos pela injúria, pela inveja, enfim, uma verdadeira saga. E ainda versa acerca do seu despertar literário através dos causos, benditos ofícios. Nossa, o ofício de Nossa Senhora, me lembrei aqui nesse momento. São tantos os relatos de aviso de morte que já ouvi a partir do ofício de Nossa Senhora que já perdi a conta de quanto isso faz parte de mim, da minha história, do meu legado pessoal também. Os romances, nossa, verdadeiras relíquias, grande herança de sua avó, materializados ou não. Vou abrir aqui um parêntese, né, para uma lembrança que me veio e que tenho certeza que você também vai se lembrar. Aqueles folhetinhos informativos, se lembra? Os almanaques, era assim que eram chamados, fornecidos geralmente por comerciantes, né? Abafa, né? Era a nossa versão das redes sociais naquela época. Você destaca também o conto de João Soldado na versão de Antônio Teodoro dos Santos. No meu imaginário infantil, era o João Canivete e o seu embornal. E eu ficava imaginando, na realidade eu ficava me imaginando de posse desse embornal. O que eu faria? O que eu mandaria dar 3 pulos mortais e cair no meu embornar? Era só dizer, né? Dá 3 pulos mortais e cai no meu embornar. E você tomava posse daquilo que era desejado. Essas histórias todas, elas me encantam. E um dos meus favoritos das histórias de Etinha, Marieta, né, minha mãe, assim nós filhos a chamávamos, né, nós filhos e netos a chamávamos de Etinha, era justamente a história de João Canivete. E aí eu me recordei aqui de Sarrita também, que chamava minha mãe de Quinininha, uma corruptela de pequenininha. E esse vocabulário todo, essas histórias todas,
elas se entrelaçam muito nas suas histórias, nos seus causos, naquilo que tem ouvido de você. E aí você fala também dos ABCs. E eu me lembrei, o ABC dos revoltosos. São também muitas as versões da passagem da coluna Prestes na nossa região. E assim, são muitas lembranças, são de fato muitas reminiscências que terminam nos amarrando nesse enredo contextual, histórico, afetivo. E é claro que você também apresenta os seus primeiros contatos com a literatura de cordel, com o nosso mestre Minelvino. Eu tive a honra de realizar uma aula de campo em cima do morro, lá em Bom Jesus da Lapa, onde esse grande cordelista trabalhou com maestria, de fato, os seus cordéis com os nossos alunos do antigo colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. Para mim, ele é um dos mais representativos, né? Um dos nomes mais representativos nesse viés da literatura, que é a literatura de cordel. De fato que bebemos da mesma fonte. E aí você relembra também o Chico Criatura. Meu Deus do céu! Mais um lampejo de saudosismo passa aqui dentro. Me lembro bem de Criatura no Mercado Velho, lá em Riacho de Santana, vendendo os seus famosos casadinhos, né? Que era pedacinho de doce, tijolo, como a gente costuma chamar, com o nosso famoso requeijão de corte, que muita gente não conhece. Casadinho tem sabor de infância, muito sabor de infância. Eu ainda consigo enxergar a faca de lâmina fininha e cabo de madeira a cortar ali o doce. Geralmente era tijolo de goiaba, né? Ou de banana com requeijão. Mas tinha também aqueles tijolos de massa de mandioca, né? Tinha o branquinho, que era feito com açúcar, e tinha o outro, né, mais amarronzado, feito com rapadura. E aí pronto, uma fatia do doce, uma fatia do requeijão, e estava feito o casadinho. Essa figura, né, também se evidenciou e se imortalizou na novela da Rede Globo, O Velho Chico, que além de ser um personagem que você trouxe para protagonizar a trama, foi enriquecida por seus valiosos cordéis, interpretados por duas grandes figuras, né? Xangai e Maciel Melo. Acho que está aí, então, o nosso ponto de interseção. O porquê de me encontrar tanto em seus versos, né? Essas memórias coletivas, embora individualizadas, são também compartilhadas. Pois então é isso. E o seu imaginário infantil, ele foi fertilizado, nada mais natural do que ele, ao ser fertilizado, terminasse transformando, formando esse grande escritor, pesquisador que se revela hoje em você. Então, toda a nossa satisfação, Marco Aurélio, em compartilhar por aqui um pouco do tanto que você é e do tanto que você representa
para a nossa literatura. Um beijo enorme no coração, esse coração tão cheio de lindezas. Por mim, esse xodó, ele teria longas falas, ele não teria fim. Mas hoje vamos ficando por aqui, registrando a satisfação da participação de cada um de vocês e reforçando o pedido, de que continuem compartilhando os nossos conteúdos com amigos, grupos de amigos, nas suas redes sociais. Fiquem atentos porque estamos de volta nessa terceira temporada do Xodó Conversos, com muitos programas bacanas como o de hoje. E que nos tragam também suas histórias, seus saberes, seus fazeres, entrem em contato conosco através dos nossos canais de comunicação, no Instagram e Facebook, @XodóConversos, tudo junto, sem acento em minúsculo. E mais uma vez fica aqui os nossos agradecimentos também à Secretaria de Educação do Estado da Bahia, à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, ao IDERB, ao TVE. E finalizamos mais um Xodó Conversos, iniciando nossa terceira temporada com muita fé, amor e gratidão.